Hoje o programa Band News Informa está mais doce, Camila Riste, programa especial de Páscoa. E quem resiste a um chocolatinho, hein? Tudo bem? Tudo ótimo, Débora. Ai, é difícil, né? Tem dia que é mais difícil. É bom, porque o chocolatinho dá aquele... aquece a alma, Aquela energia. dá energia também. É uma delícia, né? É, mas o chocolate muitas vezes aparece como vilão da dieta. Será que ele é vilão assim ou será que dá pra gente consumir sem culpa? Quem vai nos responder, nosso convidado do Band News Informa de hoje, é o endocrinologista, especialista em medicina esportiva, Alexandre Câmara. Obrigada por falar conosco. Tudo bem, Alexandre? Pessoal, tudo bem? Prazer falar aqui com vocês. Grande satisfação falar sobre o tema. E questão do chocolate. Realmente é sempre um tema que, né, nessa época o pessoal acaba perguntando bastante, discutindo bastante. A questão sempre é a porção, o quanto está comendo, o quanto está ingerindo e o tipo do chocolate. Desculpa, vocês querem que eu já responda a pergunta ou quer que só me apresente? Não, Desculpa, eu fiquei... pode seguir, pode seguir. Tá, desculpa. E o segredo está na quantidade e no tipo do chocolate. Quando a gente fala em chocolates mais ricos em cacau, especialmente aqueles 70% ou mais, eles têm menos açúcar e mais compostos bioativos, flavonoides. E tem vários estudos, inclusive estudos em revistas renomadas, que mostram que pode reduzir, tem menor resistência insulínica, menor risco cardiovascular. Então, uma coisa é esse ponto da escolha. Agora, um outro ponto é a quantidade. Quando a gente pensa em emagrecimento, em evitar ganho de peso, e até nesse processo de perda ativa, o ideal é o quanto menos, melhor. Então, garantir as propriedades saudáveis do chocolate, mas sem ganho de peso. E aí vai para uma quantidade relativamente pequena, 10 gramas. Quando a gente fala em manutenção de peso e um impacto na glicemia, até 20 a 30 gramas por dia seria uma quantidade bem ok. Até para os casos de diabetes mesmo, que a gente pensa, nossa, não pode chocolate, tem que restringir ao máximo. 20 a 30 gramas, um tabletinho daqueles, dois tabletinhos daqueles, consegue ter um impacto bom, inclusive impacto interessante na própria glicemia do paciente. Então dá para colocar, dá para encaixar no plano alimentar. Alexandre, agora, para quem faz atividade física, né? Ou vai treinar, por exemplo, na Páscoa, ou que está acostumado a se exercitar, tem um horário que é melhor comer esse chocolate durante o dia? A gente sabe que normalmente tem sempre aquela resposta bem individual, mas tem um horário que seja melhor? Uhum. Tem, principalmente os chocolates que têm mais carboidrato, que são aqueles que têm menos percentual de cacau. O ideal é evitar o consumo à noite. Assim, tem alguns estudos que mostram que a mesma quantidade de carboidrato, a mesma quantidade de caloria consumida pela manhã e à noite, quando se come mais tarde, isso gera um efeito termogênico menor. Então, acaba levando ao acúmulo maior dessas calorias. Quando se coloca durante o dia, isso minimiza esse impacto. Quando fala em atividade física, a gente também tem que levar em conta outras propriedades. Então, por exemplo, o chocolate tem uma pequena quantidade de cafeína, de teobromina, que são estimulantes leves. Então, até tem algumas situações que dá para colocar um pouquinho ali antes do treino, para ter um pouco mais de foco, um pouco mais de disposição. E pensando naqueles que têm um pouco mais de carboidrato, até como, entre aspas, um pré-treino ali, uma quantidade de caloria, de carboidrato ali para absorção um pouco mais rápida, dá para equilibrar, dá para colocar isso como uma fonte de energia ali nesse período. Isso é importante. Quero pedir para que você explique para o nosso ouvinte o que acontece no organismo a partir da ingestão de doces, ou no caso, cacau, a gente está falando aí do chocolate. Você citou a questão da cafeína. Na prática, como é que essa dose de energia vem? Quais são outros benefícios também para a gente não apontar o Uhum. doce só como vilão? Boa. É, o chocolate tem um ponto interessante, essa questão do cacau versus o carboidrato. É muito comum a gente, no consultório, se deparar com pacientes, não, eu como só o 70%, chocolate 80%, 90%. Esse tem realmente propriedades melhores do ponto de vista cardiovascular, de resistência insulínica, propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes. Mas se a gente pensar no emagrecimento, quanto maior o cacau, mais gordura vai ter esse chocolate, tá? Então, melhor um ponto, se pensar, se a gente tiver com foco na perda de peso,
esse seria um chocolate até para se colocar quantidades pequenas, até porque também é mais amargo, é mais difícil comer quantidades grandes desse chocolate. Mas ele vai ter uma quantidade de gordura maior, então caloricamente ele vai ter um impacto pior, mas na hora que é absorvido, se a ideia não for, se o objetivo não for a perda de peso, for manutenção de peso, vai ter essas atividades anti-inflamatórias, antioxidantes, e também até tem um estudo que mostrou que ela melhora a disponibilidade do óxido nítrico, que favorece a vasodilatação e o desempenho esportivo. Então, dá para colocar nesse contexto. Pensando nos chocolates ao leite, que são chocolates mais doces, eles têm muito mais carboidrato. Então, são chocolates que eles, quando a gente até pega do ponto de vista de caloria, até um pouco menos de caloria que os chocolates com mais cacau, que tem um pouco mais de gordura. Então, se é para comer uma quantidade pequena, tem pessoas que não, gosto de chocolate ao leite, mas estou comendo 70% porque acho que é menos calórico. Não, dá para comer uma quantidade pequena de chocolate ao leite, inclusive vai ser um pouco menos de caloria. Só que ele vai ter as propriedades mais relacionadas ao carboidrato. Então, por exemplo, antes do treino, se a pessoa come uma fruta, uma maltodextrina, uma palatinose, poderia colocar um pouco desse chocolate. A absorção vai ser um pouco mais lenta desse carboidrato, então na hora que entra no organismo e no intestino, a absorção vai ser um pouco mais lentificada, mas, por exemplo, um treino longo, talvez acabe conciliando bem com essa questão. Só que aí vai dar um pico de glicemia, tá? Tem que ver as outras questões que a pessoa vai ter também, que esse pico de glicemia, ele pode fornecer energia, mas pessoas que têm hipoglicemia reativa, quando cai, começa a ter uma tontura, uma sonolência. Então é muito de pessoa para pessoa, como você falou, é individual. Até tem umas questões de quando algumas pessoas vão fazer prova e às vezes nunca costuma lanchar. Aí leva o chocolate, come um chocolate ali ao leite e na prova até tem mais sonolência. De vez em quando a gente pega alguns relatos como esse. Então isso pode acontecer também desse pico de glicose levar a um pico de insulina. Então é importante, pensando do ponto de vista esportivo, até testar antes de provas, testar antes de alguma prova mais importante. Doutor, por exemplo, a pessoa ganhou lá no domingo um ovo de Páscoa e aí ela quer comer. Existe uma melhor hora para a gente ingerir? Assim, porque tem gente que fala, vou comer depois do almoço porque eu já estou meio satisfeito, então eu não ataco o chocolate inteiro. Né? E, assim, metabolicamente, existe uma melhor hora? Sim, do ponto de vista, quando a gente vê os estudos que avaliam esse comportamento nutricional, a melhor hora de ingerir os doces é logo após a refeição principal, tá? Eles colocam ou no almoço ou no jantar, pela questão da absorção do carboidrato, do efeito termogênico da alimentação. No almoço seria mais interessante. E também uma refeição mais completa, vai ter proteína, fibra, outras gorduras boas que vão fazer com que o esvaziamento gástrico seja mais lento. Então, a absorção daquele açúcar ingerido também é mais gradual. Então, vai evitar aquele pico de glicose no sangue que eu tinha falado. Isso reduz o impacto do doce, então até na produção de insulina, que pode ser quando a gente ingere, por exemplo, um doce em jejum ou no meio da madrugada, vai todo o carboidrato ser absorvido lá de maneira quase que imediata. Então, vai evitar esses picos glicêmicos. É muito mais interessante como sobremesa mesmo. Vem que tá na mesa! Band News Informa hoje falando sobre a Páscoa. Afinal, qual que é a principal diferença entre os chocolates? Chocolate branco ao leite, crocante, 40%, 70%? O Léo Souza vai contar pra gente. A semana é santa, mas muita gente comete o pecado da gula. Com a chegada da Páscoa, então, fica difícil resistir aos tradicionais ovos de chocolate. Mas dá para comer esse item tão gostoso sem culpa de prejuízo à saúde? A nutricionista Alicia Laja responde. A gente tem várias opções no mercado, que vão desde as mais saudáveis, com menos gordura e açúcar, e as mais calibradas nesses ingredientes que não são tão desejados. Então, se a gente fizer melhores escolhas, com certeza dá para comer sim um chocolate agora na Páscoa e ao longo do ano. Para ter um consumo saudável dessa iguaria, tem uma regrinha simples: quanto mais cacau, melhor. Percentual de cacau a partir de 60%, 60% a 70%. Porque o cacau, ele é riquíssimo em flavonoides, que são antioxidantes, e também outros antioxidantes como vitamina A, vitaminas do complexo B, que são importantíssimos para a nossa saúde como um todo. Já o chocolate branco pode ser considerado vilão. A
pior opção das opções de chocolate é o chocolate branco, porque ele não possui o cacau propriamente dito, ele possui manteiga de cacau. Então ele tem mais açúcar, tem mais gordura e praticamente não tem os benefícios, né, do potencial antioxidante do cacau, porque você tem mais, basicamente, a manteiga mesmo do cacau do que o próprio cacau, e aí você não vai ter os benefícios reais que o chocolate nos traz. Combinar chocolate com frutas é uma opção para aumentar a saciedade, diminuindo a quantidade de calorias, como sugere a nutricionista Milena Costa. A especialista ressalta, no entanto, que o fundamental é a moderação. A fruta sempre é uma combinação perfeita, né? Chocolate com fruta sempre é uma combinação perfeita, principalmente se a gente pensa no público infantil. Mas a gente tem que pensar sempre no equilíbrio, naquela sensação. E às vezes você está inserido no contexto onde as pessoas estão consumindo aquele chocolate ali, você vai deixar de consumir aquele chocolate porque não tem uma fruta. Então a gente tem que sempre mostrar que a gente pode consumir, mas com moderação, com equilíbrio e buscando sempre a melhor opção. Os chocolates diet são recomendados para diabéticos e pré-diabéticos. Eu vou trazer mais um convidado aqui, Camila Rich, o endócrino da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, grupo também integrante do grupo de obesidade do HC, Dr. Márcio Mancini. É um prazer recebê-lo hoje no Band News Informa. Tudo bem, doutor? Olá, Débora, Camila. É um prazer participar do programa. Estamos gravando esse Band News Informa aqui da sala digital do Grupo Bandeirantes de Comunicação, que é uma parceria do Google com a Band. Através do monitoramento feito, um levantamento no Google, a gente consegue observar quais são as dúvidas mais comuns, as pesquisas que as pessoas têm feito em relação a todo tipo de assunto. E a gente tem um levantamento que mostra o interesse que é muito comum das pessoas, que é justamente em relação ao chocolate. E a gente nota que nos últimos 5 anos, uma das principais perguntas sobre chocolate na categoria saúde foi, por exemplo, em relação à ingestão do chocolate e o interesse de busca sobre chocolate diet ou zero açúcar. É claro que costuma ser maior nesse período mais próximo à Páscoa. Então, quero perguntar ao doutor Márcio, o que é, afinal, a diferença, qual a principal diferença quando a gente fala em um produto light, diet, zero açúcar? E a recomendação para quem está nos ouvindo, que muitas vezes tem aquela falsa sensação de que um produto, se ele é zero açúcar ou se ele é light ou diet, pode ser consumido de maneira sem controle. Doutor, quero te ouvir em relação a esse tipo de produto. Essa é uma dúvida frequente e eu não me admiro de ser uma pergunta que aparece muito no Google, já que 60% da população brasileira tem excesso de peso, 30% tem obesidade. Então é importante entender o conceito de light e o conceito de diet ou de zero, que é a mesma coisa, diet zero. Diet zero existe uma redução completa daquele ingrediente. Então, no caso, o açúcar, ele não tem no produto nada de açúcar. Enquanto que na versão light é reduzido em 25%. A gente deve considerar qual é o alimento que está sendo utilizado. Então, num refrigerante cujo ingrediente que tem calorias é somente o açúcar, a versão zero não tem mais nada de açúcar e não tem nenhuma caloria. Numa versão light, esse refrigerante ainda tem bastante açúcar, por exemplo. E nos doces, a gente falando de chocolate, né, mas a gente sabe que cada doce é um doce, mas no chocolate, o doutor Alexandre estava até falando para a gente que é importante entender essa diferença, né, doutor Márcio, porque às vezes o cacau, a quantidade de cacau, a pessoa acha que está comendo uns 70%, 80%, ele é muito melhor com relação ao peso, mas as propriedades também mudam, e dependendo do que você está buscando ali naquele doce, pode ser que não seja a melhor opção, né? O chocolate é um alimento muito gorduroso. Então, quando você retira o açúcar e substitui por uma quantidade de adoçante, que em gramas é muito menor, o resto vai ser substituído por
cacau por gordura. Então, não é interessante a versão diet, a não ser para uma pessoa que não queira consumir açúcar, uma pessoa que tem diabetes, por exemplo. Doutor Alexandre levantou a mão ali, quer acrescentar. Fala, doutor. Não, exato. Como eu tinha comentado, às vezes a pessoa, não, é porque a diet, a light, tudo bem, mas tem muito mais caloria. Então, isso tem que ver realmente o que é que quer ali do chocolate, que propriedade quer, porque você está, às vezes, vendo lá os 70, 80%, mas caloricamente você está ingerindo, às vezes, o dobro de calorias em relação ao chocolate e ao leite. Agora, o doutor Márcio trouxe um dado importante em relação às pessoas que estão acima do peso e aos brasileiros que têm obesidade. É uma parcela muito significativa quando a gente fala que mais da metade da população brasileira está acima do peso. Quando é que o nível, o excesso de consumo de doces, por exemplo, doutor Márcio, pode se tornar diabetes? E como evitar que o paciente chegue a esse ponto? Porque existem outros fatores, né? A gente está falando aí de diferentes tipos de diabetes. É importante que sempre se associe a questão de diabetes e ingestão de doce. Mas o diabetes se desenvolve, estou falando do diabetes tipo 2, quando a pessoa aumenta de peso e tem uma predisposição genética, independente desse aumento do peso decorrer de comer muito doce ou de comer muito alimento salgado. Então, a questão não é tanto comer o doce, mas a questão é o número de calorias que vai levar a pessoa a ganhar peso e ela pode desenvolver diabetes, pré-diabetes primeiro, depois diabetes. Isso a gente vê mais com as pessoas um pouco mais, com mais idade, né, doutor? Ou não? Ou isso pode acontecer, esse aumento de peso pode trazer a diabetes 2 em qualquer momento? É interessante que esse conceito de que o diabetes tipo 2 é da pessoa adulta ou com mais idade, sempre foi. Na época que eu fiz faculdade de medicina, eu aprendi dessa forma. Mas à medida que a epidemia de obesidade aumenta e alguns adolescentes acabam desenvolvendo um ganho importante de peso, hoje nós estamos vendo pré-diabetes já na adolescência e excepcionalmente diabetes tipo 2 na adolescência ou mesmo na infância. Os alimentos industrializados também têm um peso bastante significativo nessa conta, né, doutor Alexandre? Exato. Os alimentos com açucarados e ultraprocessados acabam impactando bastante nessa conta. Pensando nos ultraprocessados, eles geram uma sensação de saciedade menor. Em geral, as pessoas tendem a comer mais. Assim, a indústria faz eles de maneira da forma que são elaborados, justamente para ter um consumo maior. Esse consumo maior vai ter um superávit calórico, vai ter um acúmulo de caloria, e isso vai gerar um acúmulo de gordura e tende a se levar a uma gordura, principalmente quando é uma gordura mais central, abdominal, isso aumentar o risco de diabetes tipo 2. E é associado com fatores genéticos, sedentarismo, privação de sono, estilo de vida não adequado, tudo isso vai se juntar diante de uma doença multifatorial como a diabetes tipo 2 e aumentar o risco. Mas o chocolate sozinho, às vezes não vai ser isso que vai causar, mas dentro de um contexto que vai ser mais importante. O jejum. Tem algumas pessoas que treinam em jejum. Camila Hirst já falou sobre aqui em outros programas. Para alguns, precisa tomar aquele café da manhã reforçado quando acorda. Eu, por exemplo, não consigo fazer um exercício, não consigo nem raciocinar se eu não como logo ao acordar. Imagina só fazer uma atividade, sinto uma certa tontura. Mas tem pessoas que ficam bem em jejum. E, inclusive, já falamos aqui daquele jejum intermitente, muitas horas sem se alimentar. Quero ouvir de vocês quais são os impactos quando a gente fala de longos períodos em jejum em relação à glicemia também. O jejum intermitente, ele
tem sido muito estudado. Existem muitos trabalhos em animais que utilizam o jejum intermitente ou com alguns dias da semana comendo uma quantidade muito menor de calorias, ou com o que chama alimentação restrita no tempo, que seria você comer durante 8 horas e jejuar durante 16 horas. Então, é mais saudável esse tipo de dieta ser feita quando o paciente toma café da manhã, almoça, faz um lanche no final da tarde e depois à noite ele fica sem comer. Foi feito para comer de dia e para não comer e dormir à noite. Então o organismo funciona de uma forma completamente diferente, a produção de hormônios, o metabolismo. Então é melhor comer de dia, dormir e ficar inativo à noite, o organismo vai funcionar melhor. Doutor Alexandre. A questão do treino em jejum, tem muito mito do jejum intermitente, tem muitas questões ali envolvidas. Realmente, tem pessoas que treinam muito melhor em jejum pelo fato de estarem com o estômago vazio, não estarem fazendo ali a digestão, acabam rendendo mais. Quando a gente pensa na atividade física, todo o sangue, boa parte do sangue ali dos outros órgãos é desviado para o músculo para fazer a atividade física. Então, na hora que está fazendo que o organismo está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, acaba podendo ter esse risco de diminuir o rendimento, tá? Mas, ao mesmo tempo, você pode faltar energia para o treino. E tem uma questão dessa questão do mito do treinar em jejum, porque alguns estudos mostram realmente que treino aeróbico em jejum pode aumentar a oxidação de gorduras entre 20% a 30% em comparação ao mesmo exercício feito após uma refeição. Mas isso não significa emagrecimento maior, porque o que determina a perda de peso no longo prazo vai ser o balanço calórico diário, semanal, balanço calórico total. Então, se oxida mais gordura, mas você rende menos física, não vai adiantar muita coisa. E uma outra que, mesmo que oxide menos gordura ali durante a atividade física, pós-atividade física, que tenha um rendimento maior, vai ter uma queima calórica mais eficiente. Então, o déficit calórico vai ser maior. Então, o importante é treinar da maneira que consegue ter o melhor rendimento possível. Se for após uma alimentação, ótimo. Não se for em jejum, tudo bem. Como se adaptar melhor. Band News informa, sempre incentivando você a se movimentar. E sabia, Camila Hirsch, que frases motivacionais podem ajudar no desempenho físico e mental durante uma jornada fitness? Sem dúvidas. Eu tenho algumas, mas eu adoro. Tem umas muito boas. Você vai contar pra gente já, porque uma pesquisa mostra que exatamente o que você pensa, o que você fala, interfere no seu desempenho. Aline Peçanha, conta pra gente. A prática de exercícios, de acordo com especialistas, trazem benefícios que vão além da estética e do condicionamento físico. Os exercícios liberam hormônios como, por exemplo, a endorfina e a serotonina, responsáveis por gerar sensações de bem-estar e felicidade, além de reduzirem o cortisol, conhecido como o hormônio do estresse. No entanto, uma das grandes dificuldades é a constância. Vários são os fatores que dificultam essa regularidade e um deles, e talvez o principal, seja a ânsia por resultados. De acordo com um estudo do Journal of Religion and Health, estudantes universitários que ouviram um mantra de sua escolha ficaram mais alegres e com mais clareza mental depois, enquanto estratégias de conversar consigo mesmo facilitaram o aprendizado e melhoraram o desempenho esportivo. Pedro Aide é estagiário de educação física e garante que o otimismo tem relação com o resultado dos treinos e que a identificação emocional do aluno com aquele momento faz toda a diferença. Frases motivacionais têm o poder de gerar otimismo e elas transmitem também bastante inspiração, esperança. E quando você lê essas frases motivacionais, você tem uma identificação emocional com a fase da vida que você está passando. Então é bastante importante você estar à procura sempre de ler, de adquirir sempre esse conhecimento dessas frases emocionais, porque vai te ajudar bastante no dia a dia. O estudo divulgado pelo periódico apontou que o uso de um mantra ou um lema pode ser um recurso muito importante para uma mudança de comportamento.
Afinal, Camila, quais são suas frases motivacionais? Não, tem várias, mas tem uma que eu amo, Débora, que é não na hora do treino, mas eu costumo dizer, quem faz comparação dificulta a evolução. Então, às vezes até com a gente mesmo. Então, eu sempre falo para os meus alunos, assim, pós-treino, pensar nisso, porque ficar se comparando com o que você já foi, com outras pessoas, você vai dificultar a evolução. Mas os nossos convidados, o Márcio Mancini e o Alexandre Câmara, falavam há pouco sobre uma ingestão considerada adequada de acordo com aquele nível de atividade física, de acordo com o exercício ou o gasto calórico de cada pessoa. Por isso que sempre é importante consultar um profissional que vai informar ali qual que é o melhor horário de alimentação, o que é mais adequado para aquele tipo de esporte, por exemplo, ou não, se a pessoa faz atividade física ou não, porque muitas vezes as pessoas querem a fórmula mágica para o emagrecimento, sem ter um emagrecimento saudável. E como o Dr. Márcio falou há pouco, mais de 50%, 60%, mais da metade da população brasileira está acima do peso. Isso é tão importante, porque a gente acha que o jejum intermitente, como a gente estava falando, é a receita, né? E o doutor Alexandre falou bem ali, né, que tem tanta coisa a mais, o gasto calórico diário muito mais importante do que isso. Claro que às vezes pode ser um hábito que traga esse bem-estar, né, essa sensação para a pessoa individualizada de que ela realmente ali se sente melhor fazendo aquilo, mas aquilo não é uma solução mágica. E eu acho que seria, assim, eu queria vocês falarem, principalmente para quem está assistindo aqui a gente, esse processo mesmo de emagrecimento, né? Eu acho que tem tanto a ver, não com uma atitude ou só duas, mas com uma constância, né, doutor Márcio? Eu acho que de vida mesmo, né? Porque as pessoas às vezes falam, eu dou 6 meses, vai no nutricionista, fica-se 4 meses, aí já desiste dele, sabe, Débora? Aí muda de médico. E eu acho que essa mudança é tão importante, essa constância, ela tem que existir tanto na vida da pessoa para reduzir essa obesidade. A gente sabe que é uma doença, que não é simples, né? Esses números não são só calóricos, né? Tem uma briga aí metabólica do organismo para voltar a ganhar aquele peso que para ele é mais comum. Então, assim, eu acho que uma dica de consistência, eu acho que é muito importante para as pessoas, né? O tratamento da obesidade é algo bastante complexo, porque essa mesma predisposição genética que eu falei para a diabetes, ela existe para a obesidade. Tem pessoas que têm um risco genético muito maior de ter aumento de peso ao longo do tempo. Quando a gente fala de uma proporção tão grande da população com excesso de peso e obesidade, a gente tem que desviar o foco um pouco de responsabilizar o próprio indivíduo. Então, o ambiente tem que melhorar, tanto o ambiente que permita que as pessoas façam atividade física, que tenha um transporte público eficiente, que as pessoas utilizem mais transporte público, menos violência, calçamento adequado para as pessoas andarem mais. Então, se o ambiente melhora, e aí entra também a questão do ultraprocessado, entra a questão de taxação, entra a questão de desonerar os alimentos mais saudáveis, você faz um programa que é de saúde pública para melhorar a questão do aumento da obesidade. Mas, sem dúvida, essas mudanças de comportamento, elas têm que ser contínuas ao longo do tempo. Tem que pensar na obesidade como uma doença crônica, da mesma forma que hipertensão, aumento de colesterol ou diabetes. Não adianta fazer promessa ou fazer uma dieta muito rigorosa durante 1 ou 2 meses. A mudança tem que ser ao longo do tempo. E da mesma forma que as outras doenças, os quadros mais graves vão precisar de remédio e os que são muito, muito graves vão precisar até de cirurgia para tratar dessa doença. Mas sempre a mudança tem que ser consistente e a longuíssimo prazo. Agora, doutor, já que o senhor falou em medicamentos, tem um alerta importante para a gente trazer aqui, porque uma nova geração de remédios, de medicamentos para diabetes, por exemplo, como
o Ozempic, a gente ouve muito falar, o Mounjaro, esses remédios ganharam popularidade no mundo, principalmente também aqui no Brasil, com um efeito secundário que é o emagrecimento. E aí muitas pessoas de olho, como mais uma vez a gente fala na fórmula mágica, buscam o interesse em consumir esses medicamentos, muitas vezes sem a necessidade. Quero saber como é que o senhor tem acompanhado essa questão da prescrição, do acompanhamento médico, do acesso que algumas pessoas às vezes têm a esses medicamentos, até para alertar sobre possíveis efeitos colaterais ou uma falta de indicação, como eu falava há pouco. É importante que esses remédios, eles foram estudados para tratamento de diabetes e eles também foram estudados para tratamento de obesidade. Então, às vezes, você tem nomes diferentes para o remédio que é para diabetes e o remédio que é para obesidade, mas eles se prestam ao tratamento das duas doenças. A questão é que a gente tem que separar o que é tratamento da obesidade e o que é desejo social de emagrecer, de perder peso. Então, muitas pessoas que não têm obesidade, que precisam perder 3, 4 quilos, acabam comprando a medicação e se auto-administrando. Lembrando que os estudos que foram feitos em obesidade, as pessoas estudadas, em média, elas pesavam entre 100 e 110 quilos. Aí você pega uma pessoa com 59 quilos e que quer pesar 55 quilos e compra um remédio para a obesidade, que não é para ela toda. Evidentemente, essa pessoa vai ter muito mais efeito colateral, porque ela tem metade do peso das pessoas que participaram do estudo. E pensando nisso, que recentemente a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, atendendo até a uma recomendação da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, da ABESO e da Sociedade Brasileira de Diabetes, ela acabou colocando essas medicações injetáveis em receituário controlado, o mesmo tipo de receituário de antidepressivo ou de antibiótico, aquele receituário em 2 vias. Então, essa medida vai ser implementada mais ou menos daqui a 60 dias e o receituário vai valer durante 3 meses. Então, é a primeira vez que uma medicação para diabetes vai ser vendida com receita controlada. Todos os remédios para diabetes são vendidos com a apresentação da receita, o que no Brasil nem sempre é feito. A pessoa acaba comprando mesmo sem receita. Mas agora esses remédios vão ter um controle maior justamente para impedir essa automedicação desnecessária e que pode ser até perigosa. Márcio Mancini, endocrinologista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, membro do grupo de obesidade do HC. Obrigada pela gentileza de conversar com a gente aqui no Band News Informa. Infelizmente, nosso tempo é curto, mas já fica o convite para uma próxima participação. Eu que agradeço, Débora, Camila, foi um prazer. E a gente agradece também ao Alexandre Câmara, endocrinologista, especialista em medicina esportiva. Já fica também aqui a informação de que as portas estão abertas para a gente voltar a conversar. Obrigada, Alexandre. Foi um prazer conversar com vocês, agradeço muito o convite, espero ter ajudado aí, esclarecendo as dúvidas e a gente fica à disposição para eventuais conversas novas. Obrigada, doutor Alexandre, obrigada, doutor Márcio. Até a próxima. Tâmara e alfarroba. Você pode, de repente, substituir o chocolate por esses 2 alimentos. Quem vai contar pra gente é a Brenda Nieverovski. Existem alimentos que são doces, saudáveis e que são ótimas opções para incluir no dia a dia. É o caso da tâmara e da alfarroba. A nutricionista Marília Akelda afirma que esses 2 alimentos podem ser consumidos para manter a dieta durante a Páscoa.
A alfarroba e a tâmara, elas podem sim substituir o chocolate. A tâmara é uma fruta seca, ela vai auxiliar a gente no funcionamento do intestino, ela vai dar mais energia para o nosso corpo, vai auxiliar na imunidade também. Então, ela tem inúmeros benefícios realmente para a nossa saúde. E em relação às quantidades, isso vai variar muito do estilo de vida de cada um, da dieta que a pessoa está seguindo, mas no geral, assim, a gente fala ali que a recomendação dela seria mais ou menos 2 tâmaras por dia. Só que lembrando, né, que é sempre importante a variedade de frutas, de nutrientes, pra gente não ficar só focando às vezes em uma. A tâmara pode ser consumida na forma desidratada ou então substituindo o açúcar nas receitas. Já o alfarroba é um fruto que tem um sabor semelhante ao cacau em pó e também ao chocolate. E a alfarroba, ela também pode sim ser utilizada para substituir o chocolate. Ela até é menos calórica do que o chocolate, né? E em relação aos benefícios, ela vai ajudar a regular o nosso intestino, ela é rica em fibras, vitaminas, auxilia também na questão do açúcar do sangue, então tem inúmeros benefícios também. Tem algumas restrições, tá? Quem tem problemas renais, alergia, o excesso dela pode levar a problemas digestivos, então é muito importante esse equilíbrio. Tem aquela recomendação geral também, né, de 2 colheres de sopa dela em pó ao dia, mas eu sempre gosto de analisar cada paciente como único, né? Então é muito importante o acompanhamento nutricional para a gente direcionar as quantidades exatas de cada alimento. A alfarroba é encontrada em pó, goma ou creme e ela pode ser consumida in natura ou então em receitas de bolo e massas. É isso aí, opções não faltam, que seja uma Páscoa muito doce para todos vocês ouvintes, para você também, Camila Hirsch. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Para você também, Débora, e todas as pessoas que curtem e que assistem aqui o Bom Dia Nos Informa, boa Páscoa. Feliz Páscoa, tchau!